Olá, gente. Nós estamos aqui hoje com a Andresa Santana, que é advogada e reside lá em Salvador, na Bahia, para falarmos hoje sobre a lei de alienação parental. Seja bem-vinda ao nosso programa, Andresa. Obrigada, Rodolfo, pelo espaço e pela oportunidade de falar sobre esse assunto que é tão importante. Andresa, após esses 14 anos de LAP, qual é o saldo da lei para as mães e para as crianças? Bom, eu diria que o saldo é de muitas injustiças, de crianças desacreditadas, mães também desacreditadas, mães que ficam em pânico mesmo com a possibilidade de serem processadas, né, e de pais utilizarem essa lei para retirarem essas crianças dessas mães e de crianças desprotegidas. O que a gente percebe que é um sintoma que traz a necessidade de revogação da lei. Porque essa lei ela foi criada justamente com a justificativa de proteção de crianças. Se eu estou usando essa lei de uma forma que não está protegendo, ela não tem necessidade de existir, né? Eu diria também, sendo também direta com relação a isso, que é também uma lei que traz muito reforço de estereótipo de gênero dentro do judiciário. Então, isso também é um saldo, né, para mães. Mães que são desacreditadas, são postas como loucas, vingativas e que utilizam essas crianças para atrapalhar esses pais de serem pais, quando na verdade o que a gente percebe na prática são pais que querem fugir completamente dessa responsabilidade da paternidade. Andresa, quais são as contradições trazidas pelo LAP e por que movimentos de mulheres e outras entidades apontam que essa lei é prejudicial para mulheres e crianças? Então, ela é aprovada, né, em 2010 aqui no Brasil, e ela é aprovada de uma forma muito alheia às questões das mulheres e das crianças. Então, é uma associação de pais divorciados que traz a necessidade dessa lei, sem consulta, né, a mãe, sem consulta a criança, sem consulta à organização, sem consulta à sociedade civil mesmo, e aprovam essa lei buscando, né, reivindicar esses supostos direitos de convívio com os seus filhos. Então, ela já nasce de uma forma contraditória. Porque se a gente está pensando que é uma lei que vai proteger crianças novamente, a gente tem que, no mínimo, ouvir, né, associações que pautam direitos das crianças. A gente tem que, no mínimo, ouvir mulheres, mães que estão com essas crianças no dia a dia. Então, a quem serve, né, aprovar uma lei dessa forma, de forma tão rápida e de forma tão alheia aos sintomas da sociedade e às reivindicações, né, de mulheres e de crianças? É uma lei que ela acaba violentando, né, as mulheres e acaba violentando as crianças também. Em casos mais extremos, e é uma violência que vem sendo psicológica, né? Em casos mais extremos, a gente percebe também a utilização dessa lei para situações em que essa mãe observa que essa criança passou por um abuso sexual, né, desse pai, tem uma guarda compartilhada, tem um regime de convivência, e essa criança ela vai passar esse período com o pai, e a mãe percebe que ela retorna de uma forma diferente, ou essa criança relata, né, o que aconteceu, e elas têm medo mesmo de irem fazer uma denúncia no conselho tutelar e acabar, né, essa lei sendo utilizada como que vai dizer que essa mãe ela está colocando falsas memórias nessa criança, aí ela está dizendo o que está acontecendo. E aí a gente vê também essa violência com as mães, com as mulheres, mas também a violência com as crianças. Como eu disse na primeira pergunta que você fez, né, que são crianças que são desacreditadas do tempo inteiro. Então é fácil eu dizer que uma criança ela está mentindo, uma criança ela está inventando, uma criança está dizendo o que eu quero que ela diga. Porque crianças judicialmente elas são tratadas assim, né? O que elas relatam é algo que eu preciso de mais provas para dizer que o que elas estão relatando é verdade, né? Então, dizer que essas memórias de violência sexual, de abuso cometidas pelos seus pais é uma falsa memória imputada por essa mãe que não se conformou com esse término, por exemplo, é muito fácil, porque eu pego esse elo mais fraco das crianças e acabo utilizando isso de uma forma que vai privilegiar quem quer ser privilegiado, né? Andresa, essa lei já passou por alterações recentes que atenuaram as punições sobre as mães, né? Mas ainda assim, a ONU enviou recomendações ao Brasil para que revogue a lei. Isso tem sido debatido pelos nossos deputados e senadores? As modificações que aconteceram foi com relação à suspensão da autoridade parental, né? Não existe mais essa possibilidade dessa suspensão, ou seja, a mãe não, assim, dizendo bem, de forma bem enxuta, a mãe não perde mais a guarda, né? O que a gente pode ter agora são multas
essa alteração dessa guarda familiar de ser unilateral, ela virar compartilhada, ou ela ser compartilhada virar unilateral. Então, a gente tem essa modificação e a questão de ampliação da convivência. Então, é um pai que não convivia com essa criança, agora pode ter um período de convivência com ela, o que faz algumas mães ficarem também em pânico, né? Porque por muitas vezes essa convivência ela não é assistida. Então, como é que eu estou acreditando que esse pai está, por exemplo, fazendo alguma coisa com essa criança, ou não tem o cuidado devido com essa criança, e de repente o juiz manda com que me acuse de alienação parental, né? Me condena por alienação parental e faz com que esse pai conviva mais com essa criança. Então, olha o pânico que fica, né? Os senadores, os nossos deputados debatem isso, mas a questão ainda debatem da forma como tem que debater, porque a gente sabe que todo projeto de lei ele demanda um tempo, né, para acontecer, para ser aprovado, para a revogação acontecer. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que tempo é ouro, né? Então, quanto mais se demora para essa aprovação, quanto mais não se coloca esse ponto em pauta de uma forma que eu traga ela como uma prioridade para essas mães e para essas crianças também, algumas mães e crianças vão continuar sendo violentadas. Além de tudo, a gente tem essa questão de mudar o pensamento, né? A gente vai revogar a lei, mas, ao mesmo tempo, essa questão desse debate, desse estereótipo, dessa mulher louca, dessa mulher vingativa, dessa criança que está mentindo, que está com falsas memórias, vai continuar acontecendo, mesmo sem a utilização da lei. Então, a gente trouxe uma lei que mudou, querendo ou não, uma cultura, né, de como essas mulheres são postas, também em processos de família, e a gente vai ter que reverter isso tudo. A gente agradece a sua participação aqui no Trilhas do Nordeste, Andresa. Até a próxima. Obrigada, Rodolfo. Boa tarde.